Olá! É interessante saber que muitos estudiosos, ateus e outras linhas de raciocínio entendem que fazemos parte da evolução. Não existe um designer, um autor por trás de nós, um autor da vida, que é Deus. O que existe é uma evolução, certo? Existe uma evolução. Agora, com esse simples vídeo, eu gostaria de deixar essa questão aqui para você que não crê em Deus, para você que confia na evolução. Você está assistindo o cenário mundial, não está? Não só o cenário mundial, mas está assistindo também o cenário ao seu redor, na sua casa, no seu relacionamento com seus amigos e familiares. Por que que a evolução ela tem caído? Se a evolução fosse evolução mesmo, porque evolução é evoluir. Evolução não é andar para trás. Entende? Se estamos evoluindo, por que a maioria do planeta está andando por caminhos tortuosos, caminhos negativos, caminhos ruins, marginalidade, roubo, ganância por dinheiro? Por que que a evolução está conduzindo toda a humanidade para isso? Por quê? Eu não estou nem questionando a questão da nossa existência pela evolução. Eu estou te questionando para você responder aqui para mim por que que a maioria da decisão humana é fazer o errado. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Muitas pessoas podem falar, não, porque cada um tem a sua escolha. Ok, cada um tem a sua escolha, mas a maioria da humanidade tem essa escolha? A maioria? Por que que essa evolução não foi para algo bom? Por quê? Me responda no comentário. Por que que a evolução não foi para algo bom? Porque a evolução não é evoluir, não é subir patamares. Esta evolução que você crê e que, entre aspas, está acontecendo só isso daqui, ó, caindo de patamar, só caindo, 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 caindo. Tragédias, mortes, desgraças. Ateus buscando forças sobrenaturais, não acreditam em Deus, mas buscam elementos sobrenaturais por trás de yoga, meditação, concentração. Porque eles gostam de falar que isso não tem nada a ver com espírito, com Deus. Realmente, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o maligno. É a solução do maligno para você, evolucionista ateu, ou um ateu teólogo, que hoje em dia está tendo um monte de ateu teólogo, né? Que não gosta de Deus, mas está lendo a Bíblia. Que bom, graças a Deus, né? Mas me responda, por que que a evolução está se deteriorando? Porque a evolução está se deteriorando. Ela começou num ponto bom, né? Vocês aí que creem no macaco, que a gente vive no macaco, ou creem no Big Bang, ou creem nas pequenas partículas que foram se desenvolvendo. Desse ponto minimalista até o ponto maior, que é eu aqui hoje, você vê hoje, eu sou uma criação perfeita, certo? Ou uma evolução perfeita, queira você pensar assim, até aqui ok, foi ótimo. Porque nós somos totalmente complexos. O nosso corpo humano é totalmente complexo. Mas só que daqui
para frente só está piorando. Só está piorando. Eu não estou falando que você aí, ateu, que está me assistindo agora, talvez não é uma pessoa ruim. Mas você está vendo ao seu redor quantas pessoas são ruins, não são? Quantas pessoas são ruins? Você vê pessoas julgando as outras. Você vê pessoas julgando outras porque acreditam na Bíblia. Você vê pessoas, eu tenho parentes que me julgam, porque quando eu cometo algo errado, eles me julgam, falam que eu estou sendo errado e que tudo aquilo que eu estou falando no canal não serve para mim. Serve para mim sim, tudo que eu falo no canal serve para mim sim. Só que você tem que entender que eu também tenho os momentos de ataque do mal para que eu caia. Entende? Para que eu caia. E o levantar, para mim, é Deus, é Jesus. Se o seu levantar é a sua força própria, que bom para você. Entende? Mas eu quero que você responda para mim. Por que os nossos pensamentos são continuamente maus? Porque o seu pensamento é mau também. Para um pouquinho para você refletir. Para um pouquinho para você refletir. Para. É claro que existem várias situações, às vezes, nós mesmos cristãos que ensinamos a palavra de Deus, somos os portadores da palavra de Deus, porque nada sai da nossa cabeça, a gente só transmite o que está aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, você tem julgado. Além de você ter julgado, você também não tem ajudado. Isso é um fato. E quando teve oportunidades de você ajudar, você não quis ajudar. Você, nesse momento que você poderia ajudar, você poderia demonstrar o quão grande você é um bom evolucionista, um bom ateu. Muitos ateus ajudam? Ajudam. Não muitos. Quando eu falo muito, dentro dos poucos que tem temor ao bem. Não estou falando nem a Deus, que tem temor ao bem. Que o bem é Deus. Mas, entrando no seu raciocínio ateísta, que tem temor ao bem, certo? Que quer representar os melhores ou as pessoas que fazem o bem. Isso eu te entendo. Ok? Então não adianta você julgar. Não adianta. Às vezes as pessoas estão tentando aproximar de você, entender a sua mente, a sua cabeça, o seu pensamento do porquê você é ateu ou evolucionista. Mas você não deixa, porque você está tão cego, está tão duro de coração, que você não deixa. E como é tão triste um ateu ou um evolucionista achar super tranquilo e normal chegar o momento de morrer e pronto, acabou. E é enterrado. E a vida acaba ali. Eu quero te dar uma sugestão dentro do seu raciocínio psicológico ateu. Entenda. A vida para você é mais satisfatória terminar na morte? Ou é satisfatório ter uma continuidade de vida, mas continuidade de vida eterna, na carne mesmo? É a sua carne transformada. Me responda, qual que é a sua opção? Porque também tem um ateu que é espírita. A maioria dos ateus tem um pensamento espírita. Quando ele não tem um pensamento, quando ele tem um pensamento muito mundano, ele tem um pensamento espírita. Porque ele acha que existe alguma coisa que vai ter depois da morte, que não sei o quê. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo.
Quando você começa a achar coisas sobrenaturais, coisas após a morte, uma emoção, quando você começa a sentir uma emoção de que, ai, tá acontecendo alguma coisa nessa atmosfera desse lugar aqui, eu estou sentindo alguma coisa. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. O espiritismo é errado. É errado, sim. A Bíblia condena. Eu estou falando para você que é um cristão, que a Bíblia condena. E para você que não acredita na Bíblia, o espiritismo te leva para o fim. Porque o espiritismo acabou com a vida do meu pai e acabou com a vida da minha mãe. Entende? Eu quero que você responda também. Se o espiritismo leva à salvação eterna. Salvação eterna. Não é passar de nível. Não é subir para o nível tal, até chegar no mentor. É tão estranho que as pessoas ficam passando de nível no espiritismo e chegam no mentor, mas elas não sabem nem quem é esse mentor, quem é o nome. É só um ser supremo. Igual meu pai falava. Meu pai, que era da Umbanda, e a minha mãe, que foi muito, que entrou muito nessa coisa muito nessa coisa de espiritismo, de ajuda sobrenatural, de uma ajuda fora do corpo, de viajar para os lugares, locais e ajudar as pessoas fora do corpo e depois volta para o corpo, que isso é uma alucinação muito grande de Satanás. Entende? Me explique. Isso dá algum resultado positivo? Eu não estou falando que as pessoas do espiritismo, assim como as pessoas do catolicismo, que estão dentro do regime da primeira besta de Apocalipse, né? Que é o Vaticano, que é usado pela besta, falso profeta, dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás. Não adianta você achar ruim, que isso é uma verdade, certo? Não adianta a gente ficar falando mentira para te agradar, para depois você se decepcionar mais ainda. Você já anda decepcionado. E aí eu falo uma mentirinha aqui para te agradar, você vai se decepcionar mais. Certo? Então, não adianta. Não adianta. Você está vendo o mundo do jeito que está. Tantas e tantas tragédias. Que evolução é essa? Que evolução que é essa, meu amigo e minha amiga? Que evolução que é essa? Que opções que as pessoas estão tendo de errado. Aí você vem falar para mim que não, isso cada um tem uma opção assim mesmo. Da onde surgiu essa fagulha, essa centelha dessa opção só pelo amor ao errado? Amor a ser espertão, amor a ganhar dinheiro fácil, amor a roubar, amor a dar golpes. Quantos e quantos golpes estão acontecendo? Que tipo de evolução é essa? Desenfreada? Que tipo de evolução é essa? Entende? E agora com essas tecnologias, inteligência artificial, você não precisa fazer mais nada. Você só segue a moda da inteligência artificial, segue o que a inteligência artificial te propõe e só faz coisa errada. Não precisa mais de Deus, agora é a tecnologia que vai suprir as suas necessidades. O ser humano, ele é tão ignorante, tão possessivo em si mesmo, que ele prefere descartar o Criador e criar um Criador eletrônico, mecânico, digital, seja lá o que for, são as inteligências artificiais se unindo às coisas mecânicas, tendo integração com as coisas mecânicas, são robôs e tudo. Prefere confiar nisso, que foi criado dessa própria mente carnal pecaminosa, do que criar numa mente evoluída que é a mente de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, que te conduz a passos corretos, que te corrige,
Porque a evolução não te dá correção. Mas a criação te corrige para o bem e te transforma. A evolução não quer te transformar. A evolução sempre quer te dar uma solução para os seus erros. Ela quer que você continue errando do mesmo jeito. E quando a situação pega, o bicho pega, ela te dá uma solução para acalmar aquilo ali, para sanar aquilo ali, para você continuar no seu aperfeiçoamento do errado. Vou dar um exemplo assim mais prático para entender. Por exemplo, uma pessoa que sofre de pressão alta, ela não se interessa em mudar a alimentação para parar de ter a pressão alta. Ela se interessa assim, não, eu vou continuar a ter a pressão alta porque existe o remédio, a tecnologia, o remédio da pressão alta. Aí eu vou tomando. Mal sabe ela que logo, logo ou qualquer instante ela pode morrer num pico de pressão alta. Dá uma eclâmpsia nela, igual se fala, né? Com grávidas. Pense nisso. Deixe a sua resposta aqui, neste comentário, no comentário deste vídeo, ok? Fique na paz. Curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o canal, é importante. Não para que nós possamos ser famosos aqui nesse canal, não. Nem, eu não quero ser famoso, nem você. Nós precisamos de espalhar a mensagem de salvação e de cura. E essa cura não vem da evolução, a cura vem de Deus, que é o Criador, e que só Ele sabe como nós funcionamos, ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo conteúdo.